Se você mora na parte de cima do país, está assistindo... Televisão. É televisão, aparelho de televisão. Televisão. Você fala televisão, eu falo televisão. Uma letra e duas formas de falar. É na metade acima e na metade abaixo dessa linha imaginária, como percebeu o Ivan. Lá chama em São Paulo chama E, né? Aqui ele fala televisão, a gente chama televisão. Nós aqui fala televisão, não é não, Serginho? Televisão, pronto. A origem dessa diferença é antiga e os professores não têm uma única explicação. Os colonizadores que trouxeram a língua portuguesa para cá falavam o E mais fechado, E mesmo, e não é. A palavra você é a simplificação de vossa mercê, vós-me-cê, forma de tratar os outros com respeito. Os mais próximos eram chamados de tu. Com o passar do tempo, na grande maioria do país, essa distinção se perdeu e só ficou o você. Mas em alguns pontos isolados, onde essa diferença permaneceu, o tu é usado até hoje no dia a dia. Os pesquisadores criaram um mapa que mostra onde se usa o pronome tu. Entre as capitais, a campeã foi Porto Alegre, onde de cada 10 pessoas, 6 se referem ao outro como tu. Os professores do mapa dos sotaques comprovaram o maior número de pessoas falando o S chiado está no Rio de Janeiro. De cada 100 cariocas, 97 chiam, principalmente quando o S está no meio da palavra. Desfile ou disputa? O S veio junto com a corte portuguesa há mais de 200 anos. É essa a explicação dos professores para esse chiado carioca. O empréstimo do dialeto de Lisboa e também a influência do falar da corte, que era um falar de prestígio e tal. Esse S meio misturado com X, trocando o E pelo I, não é só aqui no Rio, não. Em segundo lugar, nesse índice de chiado, ficou Belém. E nós viemos até aqui ouvir por quê. E a senhora como é que fala? Quando a gente abre a banana assim, o que tira dela? Descascado, né? Descascado, né? Esse é o chiado. Descascado, né? Eu falo descascado. A sua palavra é diferente da nossa. Com menos chiado. É. Por isso que Belém ganhou no chiado, ó, em segundo lugar. O chiado está na fala de 82% das pessoas que nasceram na cidade. Também veio com imigrantes portugueses das ilhas do Atlântico que pronunciavam o S muito arrastado. No histórico mercado Ver o Peso, encontramos camarão limpo ou cheio de chiado. Tem com casca e descascado. Só o camarão fresco, outro camarão a gente não trabalhamos aqui. É parecido com o S de Florianópolis, no outro lado do país, que também recebeu colonizadores do arquipélago dos Açores, que pertence a Portugal. Floripa ficou em terceiro lugar na escala do S chiado, 79%. Para alguns descascado com bastante S ou se não limpo, né? Mas tem que ter o S. Nós aqui, o Catarina aqui, tem pessoas que vêm de fora, tá conhecendo o nosso sotaque mesmo. Da horta é torta. Aqui em Piracicaba não se fala orelha, aqui é orelha. É Piracicabana. Tá certo? Este é o R retroflexo, o popular R caipira. Ele faz parte da história do Brasil. Os pesquisadores explicam que nas línguas indígenas não havia o R nem o L, como conhecemos. E há 500 anos, quando os índios começaram a conversar com os colonizadores, precisaram inventar um som diferente para falar a língua portuguesa. Seria muito difícil adquirir esse falta, né? Ele foi elevando a língua para a parte posterior. Então, o falta deu um farta. Os bandeirantes espalharam o R caipira de São Paulo para o Paraná, Centro-Oeste, Sul de Minas, subindo pelo Rio São Francisco até a Bahia e Sergipe, onde chegou a ser ouvido muito tempo atrás. O R é grande demais. Esse R, nascido no Brasil, foi conquistando espaço, avançando pelo interior. Está no campo, na cidade, na boca de homens e mulheres de todas as classes sociais. Como que é o sotaque daqui? É o R bem puxado. É puxado. Tarde. Verde. Porta. O que fica na entrada da fazenda? A porteira.
Vamos falar sério, é a porteira. Porteira de vara, porteira de vara. É porteiro, vambora, rasgando uma mala velha e pronto. Não tem como negar, né? Sai um R, um porta aí bem puxado. E esse jeito de falar virou hino da torcida lá do time de Piracicaba. Cusperê de grilo, bicarô de pato, gur. Esse é o R genuinamente brasileiro? O R made in Brasil? É nosso, é o único legítimo, né? Os outros são importados. Rio de Janeiro. Rio. Eu sou o Rio e Rio à toa. Esse outro R, tão ouvido no Rio, raspa no fundo da garganta. Carrega no R, né? Porta. A história desse R carioca começa em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro. O chique era a moda francesa. Para os linguistas, os nobres portugueses imitavam os franceses até na forma de falar. E em francês, a letra R é muito carregada. Ribéry, d'Orsay, Louvre, Paris, como pronunciam por lá o nome da capital, Paris. Esse R forte ficou no sotaque do Rio. Este R, porta, carta, né, que veio principalmente para o Rio de Janeiro e de lá se expandiu, né, por influência da corte. Um pouco mais suave que a pronúncia carioca, sai da garganta também o R, ouvido em Belo Horizonte e nas capitais do Norte e do Nordeste. É um R gutural. Portão, porteira, porta. Pernambucanidade. Com certeza, a gente fala porta. Botei a carta debaixo da porta. A porta se abre para quem faz o bem, tanto aqui na terra como no céu. Eu digo porta. Porta. É quase um H. É um som quase de H. Porta. O pessoal de São Paulo, capital, Curitiba e boa parte dos gaúchos faz o R com a ponta da língua. Esse som de R é feito com a ponta da língua vibrando. Então a gente fala porta, certo, sorte. Aqui na Moca, a pessoa chama Rua Javari. Rua Javari. Chimarrão, porta, porteira. Sem entortar a língua. Tem gente que entorta, os mais gaúchos falam chimarrão. Carroça, carreta, roda. No interior do Rio Grande do Sul, o R fica mais fraco. É carreta ou é carroça? Carreta, isso aqui é carreta. Essa pronúncia do R foi trazida por imigrantes europeus para o sul do país e ficou. Carreta é um carro que tem 4 rodas puxadas para os animais, né? Carroça tem 2 rodas puxadas por um animal. Em toda a região de colonização italiana e alemão, né, nós identificamos, né, a presença do chamado R fraco.